Chamo agora ao palco como moderadora Ruth Cardoso, da Naturpaxion, e os oradores André Miranda, consultor, que nos vai falar da poda em verde e mirtilo, e Jorge Duarte, da Hortitul, que nos vai falar da fertilização do mirtilo pós-colheita. Está funcionando? Estou? Ok. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer à organização o convite para moderar esta sessão. Enfim, foi há 10 anos que se realizou o primeiro encontro nacional na nossa exploração, ali com o engenheiro Pedro, e depois desse, enfim, é muito bom ter visto o dinamismo que se tem, enfim, imprimido ao setor. Portanto, é uma honra estar aqui e ver como é que o setor tem evoluído e a agricultura em Portugal. Pronto, nós vamos ter aqui dois oradores que vão, sobretudo, falar de operações que intervêm quer ao nível da qualidade, quer ao nível da quantidade. Eu vou aqui só puxar uma cábula que foi feita assim um bocadinho à pressa, mas pronto, vai começar o engenheiro André. Portanto, ele é consultor independente, já trabalhou em empresas, nomeadamente empresas produtoras de mirtilo no Sul, Carsol, penso eu. Ele é engenheiro agrónomo e, portanto, vai dar início ao tema da poda em verde. Por favor, 15 minutos. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui presente. O tema que me foi proposto para hoje é poda em verde, que é um tema que julgo ser algo novo como operação cultural no nosso país. E esta apresentação é um resumo daquilo que é a minha experiência ao longo dos últimos anos, com vários ensaios que tenho feito de poda em verde de norte a sul do país, e tentei resumir tudo nesta apresentação para que possa partilhar com vocês os erros e os sucessos também. E no fundo, o que eu tentei fazer aqui nestes 12 minutos, ou 15 minutos que tenho disponíveis, é explicar-vos como é que passamos da fotografia do lado esquerdo para o lado direito, em apenas 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses, aplicando a poda em verde e como é que isso nos traz vantagens para a nossa produção. Em conversa com produtores e com agricultores, quando eu falo de poda em verde e falamos na região sul, é sempre comum dizerem que no sul usamos túneis e, portanto, isso favorece o crescimento das plantas, que não deixa de ser verdade. Contudo, também o conseguimos fazer no norte e na zona centro, ao ar livre. Estas duas fotografias é a evolução de uma poda pós-colheita para o resultado final antes da diferenciação floral das plantas. Portanto, começando aqui pelo conceito da poda em verde. Eu acho que o termo poda em verde pode assustar um bocado os produtores ao princípio, porque normalmente quando ouvimos o termo poda, afiamos todas as nossas tesouras para dar uma coça grande às plantas, e poda em verde tem um significado diferente. A poda em verde é uma operação que nós fazemos na cultura com o intuito de obter mais massa vegetativa, suprimindo os sistemas apicais das laterais, que fazem com que gemas auxiliares desenvolvam e deem origem a mais ramos. E, portanto, a poda em verde não é nada mais, nada menos que uma desponta de laterais que nós fazemos na planta. Podemos ter dois tipos de poda. Nós podemos ter, dependendo do nosso clima e da nossa variedade, uma poda em verde que nós fazemos de forma anual, de forma frequente, em que o objetivo dessa poda anual é, suprimindo os meristemas apicais, potenciar o desenvolvimento vegetativo da planta no pós-colheita e conseguirmos armar toda uma planta nova, desde o pós-colheita até o início da diferenciação floral, e com isto aumentamos, obviamente, a produção, ou o potencial produtivo, que são duas coisas diferentes. Ou podemos ter uma poda que fazemos de forma esporádica, normalmente
quando temos plantas muito pernaltas, pouco produtivas, em que não conseguimos manter a sustentabilidade da produção da planta, em que decidimos fazer uma poda agressiva para refazer a planta de novo. Em termos de vantagens da poda em verde, como já disse, ter maior área vegetativa, o que se traduz em maior produção, temos maior vigor das laterais, conseguimos ter uma planta mais compacta e regular, porque nós é que intervimos na planta e por isso não a deixamos crescer de forma natural, nós é que controlamos esse crescimento. Temos maior calibre, porque sabemos que o calibre é tanto maior quanto mais jovem for a idade dos nossos laterais que carregam essa fruta. E conseguimos também ter uma estrutura basal da planta boa, desde o ano zero, para que depois consigamos no futuro adotar estratégias de poda que nos permitam ter produções sustentáveis ao longo dos anos. E com este aumento de potencial produtivo, conseguimos entrar em produções cruzeiro ao fim de 2, 3 anos. Destas vantagens todas eu saliento 3, que são as mais importantes para mim, e vou abordá-las um bocadinho mais. Em termos de maior área vegetativa, que se traduz em mais pontos de crescimento. No fundo, o que estamos a falar é que, ao suprimir o meristema de uma lateral, nós estamos a provocar, de uma lateral apenas, que se emitam mais 2 ou 3, dependendo da variedade, abrolhamentos novos. E, portanto, aumentamos a produção. Como está aqui nesta foto, temos uma lateral que, de forma natural, isto não foi com intervenção, diferenciou 3 novas laterais. E aqui estive a passear no campo ontem para ver se conseguia arranjar umas fotografias que ilustrassem o que eu estou a explicar. Nestas 2 fotos temos, na primeira planta, uma lateral única, que à partida vai dar fruta aqui na pontinha. Ao lado dessa mesma lateral temos outra que se diferenciou em 3. Portanto, na mesma planta temos 2 tamanhos distintos de laterais e temos potenciais produtivos diferentes. Na primeira só vamos ter uma lateral a produzir, enquanto aqui já vamos ter 3. Portanto, sem intervenção nenhuma, com uma desponta que ocorreu de forma natural, triplicamos o potencial produtivo. Na fotografia do lado direito, temos uma lateral que foi podada onde está o meu dedo, que originou 3 laterais, e destes 3 ainda originaram-se mais 2, de forma natural, sem poda, e conseguimos então de uma única lateral ter 5 laterais, por isso 5 vezes mais o potencial produtivo. Esta questão dos mais pontos de crescimento é particularmente importante no nosso ano zero, que é o nosso ano de plantação, porque é nesse ano em que nós temos o número de meses, o maior número de meses que vamos ter disponíveis para conseguirmos intervir na massa vegetativa da planta. Se nós considerarmos que fazemos uma plantação em janeiro, a planta começa a brilhar em meados ou início de março, depende da região, e para no final de setembro. São cerca de 7 meses. Nós, em mais nenhum ano da cultura, iremos ter novamente a oportunidade de ter 7 meses para intervir na cultura, porque vamos ter sempre um período de colheita. E, portanto, o ano zero assume-se como um ano muito importante para nós conseguirmos formar a planta e conseguirmos pôr a planta num potencial produtivo que nós queremos. E em termos de podas em verde no ano zero, nós temos o potencial, ao longo destes 7 meses, de fazer entre 3 a 4 despontas, depende da variedade, e que... Ouvem melhor assim? Ao longo deste ano zero, com estas 3 ou 4 despontas, conseguimos aumentar muito o potencial produtivo. E eu tenho aqui um exemplo em que, se considerarmos que fazemos uma plantação de uma planta de meio litro, 1 litro, pouco importa, e que fazemos uma poda à plantação e apenas deixamos 2 rebentos de cerca de 10 cm. E se considerarmos que desses 2 rebentos vão nascer ou vão abrolhar 2 laterais, significa que na primeira desponta vamos ter 4 laterais para fazer uma poda em verde. Dessas 4 laterais, se novamente resultarem 2 gomos em cada uma das laterais, podem resultar 3 ou 4, depende da variedade, mas 2 diria que é um número minimamente aceitável. Na primeira desponta vamos ter 8, na segunda desponta 16, na terceira 32 e na quarta, se conseguimos ter tempo para fazer, 64. Portanto, o ano zero tem aqui uma importância crucial para nós conseguirmos elevar a produção dos nossos pomares. Destes 64 laterais, considerando números standard, de 5 gomos por cada um,
com 5 flores, com 2 gramas de peso médio e uma taxa de fecundação de 80%, pode ser superior ou inferior, estamos a falar de um potencial de 2,5 kg por planta no primeiro ano de colheita. E no segundo ano, dependendo da estratégia de poda que nós adotemos, podemos duplicar esta produção. Esta fotografia é da variedade Ventura, plantada no sul, uma planta que entrou em produção com 10 meses de idade e onde conseguimos colher 2,3 kg por planta na primeira colheita, ao fim de 10 meses de plantação. Esta é outra variedade, noutra região, é no centro do país, é uma Blue Ribbon, também com 10 meses, mas já com uma estrutura e com uma carga muito forte para a primeira colheita. Outra grande vantagem da poda em verde é rejuvenescer o pomar e conseguirmos ter plantas homogéneas ao longo do pomar. É frequente nós vermos nos agricultores que têm plantas que têm 1,5 m, outras têm meio metro, 1 metro. Ou seja, de certa forma não há regularidade nem homogeneidade das plantas ao longo do pomar. E isso dificulta bastante quer o trabalho de colheita e quer também a gestão de rega. E, portanto, fazendo uma poda em verde, nós conseguimos pôr as plantas a começar todas no mesmo patamar e, portanto, diminuímos as diferenças que possam existir entre plantas. Estas fotografias é no norte do país, é Duque, era um pomar com plantas muito pernaltas que não estavam a ser produtivas, com muito espaço vazio nos primeiros 60 cm. Fizemos uma poda a 20 cm em todo o pomar e ao final de um ano tivemos estas plantas. Aqui é para vermos a homogeneidade das plantas. Esta variedade é Ventura, no sul, poda com corta-sebes pós-colheita a 40 cm, meados de junho, e esta fotografia é da semana passada. Mesma estratégia de poda, variedade Cielo, lá em baixo, no sul também. No centro do país, Missalis, em produção em vasos, mesma poda em verde. E no norte do país, Suzy Blue, com a mesma estratégia, poda pós-colheita, com corta-sebes, e o que eu quero salientar aqui é a homogeneidade que nós conseguimos obter nos pomares. O terceiro ponto das vantagens que falei há bocado é a estrutura basal que nós conseguimos ter com a planta. Ao fazermos este tipo de podas, nós conseguimos definir logo no primeiro ano, ou nos primeiros 2 anos, a estrutura que eu tenho na planta. E isso permite-nos, ao longo dos anos seguintes, definir como é que vamos podar a planta. Porque nós temos tudo ao mesmo nível. Temos o primeiro andar aqui, foi a primeira poda, depois devemos ter um segundo andar, vai ser aqui, depois devemos ter um terceiro, e podemos ter tantos andares quantos andares nós queremos. E anualmente vamos podar no andar que nós quisermos. E isto permite-nos fazer cálculos ao para trás. Nós conseguimos com isto calcular o potencial produtivo que nós vamos ter em todos os anos. Claro que, para além das vantagens, também há condicionantes. Não podemos fazer as podas em verde sem perceber primeiro o que é que influencia o sucesso desta operação. Há 2 condicionantes muito importantes, que é o clima, que no fundo se traduz no timing que eu tenho desde o pós-colheita até ao início da diferenciação floral, ou até a paragem do crescimento, e a variedade com a qual eu estou a trabalhar. E claro que a disponibilidade de água e ter uma fertirrega muito afinada são temas muito importantes, porque se nós não tivermos água depois destas podas, é a morte da planta, porque há um grande consumo de água quando temos todos os gomos a brilhar. Eu ouço muito a pergunta se a poda em verde resulta nesta variedade ou naquela. Não é uma resposta assim tão linear. A poda em verde resulta em todas as variedades, contudo, temos que perceber em que clima é que estamos, que variedades é que temos e que estratégia é que temos de adotar. Portanto, a poda em verde resulta em todas as variedades, mas resulta sempre de forma distinta, dependendo das nossas condições. E, portanto, a primeira coisa que temos de fazer é perceber o que é que nós temos e para depois definir uma estratégia de poda. Em termos de condicionantes que, na minha opinião, são mais importantes de considerar, é o timing de intervenção na cultura. E, no fundo, isto traduz-se em quê? Traduz-se no tempo que eu tenho entre o final da colheita até a paragem do crescimento para conseguir fazer isto.
Isto ou outra estratégia que queremos adotar, mas neste produtor em específico foi a estratégia que quisemos adotar e estas fotografias são do mesmo ano e são da mesma planta. Fizemos esta poda no final da colheita e esta fotografia é da mesma planta passado uns meses. Portanto, quanto tempo é que eu tenho durante este período é a pergunta mais importante que nós temos que responder e temos que saber responder. 2 exemplos bastante dispares. Em Aldemira, em que o final da colheita termina cerca de 30 de maio e a paragem de crescimento a 30 de setembro, versus a Guarda, que terminamos a colher a 30 de julho e as plantas param a 15 de setembro, temos uma redução de 50% do tempo útil para fazer uma planta nova. Por isso, temos que adotar estratégias diferentes nestas 2 regiões. Mas mesmo dentro de uma certa região, há grandes diferenças de exploração para exploração. Entre Covilhã e a Guarda, que distam 50 km entre si, nós já fizemos vários ensaios de poda verde em Duque e os resultados são completamente diferentes. Portanto, é preciso perceber que condições é que temos para poder definir uma estratégia de poda em verde. O condicionante varietal também é muito importante. De uma forma genérica, as variedades do Sul respondem de forma mais vigorosa e mais rápida às podas em verde do que as variedades do Norte, que têm uma resposta mais lenta. Contudo, ambas funcionam. E tenho aqui 3 fotografias para terminar, em que do lado esquerdo temos uma Duque podada na Guarda com uma resposta muito fraca. Isto é dos ensaios que fomos fazendo. No meio há uma Duque com a poda em verde pós-colheita, que já teve resposta interessante. E do lado direito é uma Legacy com uma resposta brutal à poda em verde pós-colheita. E pronto, esta era a apresentação que tinha para vocês. Tenho aqui os meus dados, se ter alguma dúvida no futuro. Obrigado. Obrigada, André. Estou. Obrigada, André, cumpri o tempo. Eu agora passava a apresentar o Jorge Duarte. O Jorge Duarte é também licenciado em Agronomia e ele é produtor e gestor de uma empresa de pequenos frutos, a Horti Consulting. Ele é consultor em Portugal, mas também em Norte da África e Médio Oriente, e, portanto, terá uma experiência, enfim, de realidades muito diferentes, e vai falar da intervenção da fertilização pós-colheita, que no fundo vai permitir, se calhar, melhorar ou aumentar o sucesso da poda de que estávamos a falar agora com o André. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos falar no seguimento do trabalho que o André apresentou, vamos falar de fertilização pós-colheita, mas não podemos falar da fertilização pós-colheita sem falar sobre fertilização, não é? Portanto, temos que definir bem o que é que queremos, não é? A fertilização e os seus objetivos, as necessidades de nutrientes e a fertilização, o crescimento da planta, as funções de cada nutrientes e para dirigirmos a nossa fertilização, o timing da aplicação, a fertilização pós-colheita naquelas variedades que já as conhecemos e que pretendemos alterar e modificar o nosso crescimento, a necessidade de nutrientes baseada naquilo que é o fundamental, os níveis foliares, a evolução de macros e micronutrientes ao longo do tempo, e a preparação para o descanso invernal, que é a criação de reservas. Os seus objetivos na fertilização é remover as limitações de rendimento e na qualidade da produção, é também dirigir a nossa nutrição baseada em análise de solo, também com a experiência do agricultor e do produtor, considerar o investimento em fertilizantes e o seu retorno, bem como o aspecto da gestão ambiental, que é uma questão cada vez mais premente. A utilização de fertilizantes deve ser parte de uma gestão completa da cultura. É importante também que a nossa fertilização possa produzir mudanças visíveis, mensuráveis no nosso crescimento e no estado nutricional. Os resultados das aplicações nutrientes variam de campo para campo e de ano para ano. É importante também considerar que a qualidade do material que nós compramos e plantamos interfere com a aplicação dos fertilizantes, porque reage de forma diferente. A aplicação dos nutrientes não é um substituto para regas mal executadas, para insetos, ou doenças, roedores ou ervas daninhas. As propriedades do solo, como o pH alto e a má drenagem, podem ser fatores limitantes e significativos para a obtenção de frutos de alta qualidade. Aqui tenho presente um quadro daquilo que reúne
os intervalos de concentração de nutrientes para o solo, para o mirtilo, e estão, a base é do Oregon. Por isso temos de ter em consideração colher uma amostra de solo representativa do nosso campo, é muito importante isto, repetir a amostragem pelo menos a cada 2 anos. Eu recomendo fazer todos os anos, porque há sempre nuances na modificação e na absorção de nutrientes que é importante fazer. Para diagnóstico deve-se fazer sempre a análise de solo, como já referi, e também de folhas. Normalmente a análise de folhas é feita a seguir à colheita. O pH do solo pode ser alterado, processo que é extremamente demoroso, por práticas culturais, como a aplicação de calcários magnesianos ou gessos para subir o pH, tal como o enxofre elementar para baixar o pH. Os mirtilos tendem não a crescer bem fora do seu pH ótimo, sendo que a integração de novos genótipos, mais de Southern Bush, low chill, no chill, em melhoramento vegetal, tem permitido uma maior adaptabilidade a solos mais pesados e a gamas de pH superiores às conhecidas como ideais. As necessidades da planta. Aqui tenho um exemplo de uma das quantidades de fertilizantes utilizadas anualmente nas referências que são da Austrália. Existem centenas de referências ou dezenas de referências e o elemento mais importante aqui é o azoto. O objetivo da fertilização pós-colheita é restaurar nutrientes removidos pelos frutos, crescimento vegetativo e podas, no inverno em Northern Bush e em Southern Bush no verão, após a colheita, como o André já referiu. O elemento determinante é o azoto, pode variar de 40 kg por hectare por ano até 200 kg por hectare por ano, como máximo. Existe aqui muito pouca informação sobre orientações de fertilização pós-colheita. A fertilização de base depende da altura da planta, coberto do solo, nível de nutrientes. E a observação visual é fundamental, nós sabermos observar o nosso crescimento ao longo do abrolhamento e até durante o ciclo todo. Normalmente em Southern Bush usa-se mais unidades fertilizantes em anos iniciais, pelo vigor que as plantas têm, os genótipos que estão a ser introduzidos permitem trabalhar a planta de outra forma. Situação que normalmente não se refere, não se vê nas Northern Bush, tem um crescimento mais lento. Aqui um quadro resumo daquilo que são os nutrientes mais importantes e a solubilidade da planta. Temos sempre saber qual é a nossa limitação, sempre usarmos o princípio do mínimo. O timing da aplicação de fertilizantes é muito importante. A maioria dos fertilizantes hoje em dia é aplicado via fertirrega. No mirtilo, o azoto é consumido de forma mais eficiente desde o final da floração até à maturação. Há muitos técnicos a começar a fertilização muito cedo e é preciso também verificar essas condições. A aplicação de azoto há também o máximo legal no nosso país e cada vez mais há mais limitações, porque temos que as entender de forma a não tornar o azoto um fator limitante. Normalmente as fertilizações em variedades Northern Bush, Southern Bush, Smith Shield ou Rabbit ou ar livre no nosso país começam em março e vai até agosto, setembro. Muitas vezes os Rabbit continuam em colheita em setembro, finais de setembro ainda está a fertilizar, portanto normalmente as adubações param-se nessa altura porque a planta teve muito tempo a crescer e há fluxo de crescimento ao longo do ciclo de crescimento. No caso das variedades de sul, no chill, low chill são as variedades que não têm requerimentos de frio ou baixo requerimento de frio, mais utilizadas no sul de Portugal, no sudoeste alentejano ou no Algarve. São mantidas em sistema de evergreens, que significa que as plantas mantêm-se constantemente verdes ao longo do ciclo. Há uma renovação de poda, como o André falou, depois da colheita, por isso esse sistema as plantas continuam sempre ativas e a fertilização é feita durante todo o ano. Aqui há um exemplo do fluxo de crescimento em Liberty, fluxo de crescimento atempado, em que existe a formação de gomos florais no topo do ramo, e um crescimento já tardio, em que houve indução no terço inferior e acima desse terço começou a crescer. Portanto, há uma rebentação tardia, que pode acontecer, no nosso clima acontece frequentemente isto, queremos que a planta pare e ela continua a crescer por causa do clima, portanto o clima é determinante para isto. A fertilização pós-colheita em mirtilos do tipo Northern Bush do sul, do norte. A fertilização deve ser baseada no crescimento das plantas durante a primavera e no fim da colheita. Para decidir se vamos fazer uma avaliação mais rica ou não, após a nossa colheita, de forma a atingir o crescimento pretendido para o ano seguinte.
No caso de variedades de sul, não exigentes em frio, no chill ou mid chill, sempre se renova a canópia, a seguir a colheita, justo com a introdução da poda em verde, e notar que estas plantas normalmente param a colheita entre abril e junho. Né? O André referiu que muitas vezes a colheita está a terminar em maio, né? E inicia-se logo a seguir à colheita. Porquê fertilizar pós-colheita? Porque acompanha um fluxo maior de renovação radicular e, por conseguinte, o crescimento vegetativo. Aqui é importante que entendam que existem algumas nuances agronómicas que precisamos ter presentes. As variedades mais precoces, que é um caso das variedades de Storenai Bush ou No Chill, que produzem entre novembro e junho, é uma situação normal em investir em fertilização durante todo o inverno, portanto falamos de sistemas de produção evergreen. É, no entanto, necessário ter presente, se forçarmos as plantas a ter retenções fortes com fertilizações até muito tarde, para além do desejável, podemos afetar os gomos florais, principalmente no que diz respeito às variedades do norte, que podem causar danos no inverno, com frio, com as escadas de temperaturas baixas ou abaixo de zero. No nosso país não notamos muito este efeito, porque temos um país mais abaixo das 1000 horas do que propriamente acima de 1000 horas, mas no norte da Europa, como acontece em Verona ou a Trento, ou mesmo em Áustria e Alemanha, existe este problema. Portanto, a fertilização tem que ser terminada cedo. Aqui existe um exemplo de um número reduzido de gomos florais devido ao fluxo de crescimento tardio, portanto continuamos a ter gomos vegetativos até o cimo do lateral. Para explicar um pouco porque é que a fertilização pós-colheita deve ser acompanhada com a renovação raiz, está aqui um trabalho feito pela Universidade de Oregon, em que desde abril até dezembro, após o abrolhamento, temos aqui 2 fluxos nas variedades mais precoces, neste caso são as variedades Northern Bush, que trabalhamos mais, não é? Aqui no norte. O ritmo de crescimento das raízes tem 2 picos nestas variedades, antes e depois da frutificação, em cultivares de frutificação mais precoce. O fluxo de crescimento de raiz são mais comuns do meio da colheita até o final do verão em cultivares de meia estação, portanto, tudo o que for variedades como a Draper, Legacy ou Liberty tem este tipo de crescimento. O crescimento de raiz é reduzido se a planta possui uma carga muito grande, portanto, se tivermos muita carga neste ano, o arranque do crescimento vegetativo vai ser influenciado, porque existe um balanço de hidratos de carbono que é necessário ser equilibrado. Aqui tenho uma tabela que são as referências que usamos, quer os técnicos, quer os laboratórios. Já existem alguns laboratórios em Portugal a usar estas referências, normalmente são as referências do Oregon, para vários grupos do norte e do sul e rebitais. As amostras foliares são uma ferramenta muito importante que devemos usar para regular a nossa fertilização. Muitas vezes estamos a colher as amostras muito tarde, devemos colher a seguir à colheita, normalmente em julho, não é? No caso das variedades mais dominantes em Portugal, pode ser feita imediatamente a seguir à colheita. Podemos esperar um par de semanas para ver se existem algumas diferenças, atendendo ao histórico que podemos ter na nossa exploração. Devemos colher as folhas do crescimento do ano, portanto, todas as folhas que crescem no próprio ano e no terço médio deste crescimento, onde se verifica os valores médios de nutrientes. A forma mais importante de azoto é continuar a ser o amónio, não é? E devemos evitar constantemente programas de fertilização só com nitratos. É necessário trabalhar com nitratos muitas vezes por causa do nitrato de cálcio, embora haja já outras soluções, mas devemos evitar de usar mais nitratos e trabalhar com mais amónio. No caso de termos pHs muito baixos de 5, o sulfato de amónio, que é uma fonte de amónio, não deve ser utilizado sem que haja uma correção a priori desse solo. Pode ser na mesma com plantas, tem que ser feita durante o período do inverno. Aqui existe uns gráficos tirados também de um trabalho feito pela Bernardo Strick, que fala mesmo daquilo porque é que nós devemos fertilizar após a colheita, não é? Temos que ver, aqui são os níveis de macronutrientes ao longo da campanha, em 6 variedades no Oregon, Northern Bush, portanto estamos a falar daquilo que produzimos aqui no norte do nosso país, e verifica-se neste trabalho que quer o azoto, fósforo, potássio e enxofre têm um decréscimo ao longo da campanha, portanto, da frutificação.
Isso significa que logo a seguir à colheita, nas variedades que podemos fertilizar mais tempo, dependendo da zona que estamos e da variedade que temos, devemos repor estes nutrientes que a planta extrai, que os nossos órgãos produtivos extraem. E também existe um aumento de magnésio e cálcio ao longo da campanha. Isto varia muito, isto é um estudo feito no órgão, no nosso clima pode ser ligeiramente diferente, portanto temos aqui uma referência que podemos usar e podemos levar para as nossas explorações. Aqui a mesma situação para os micronutrientes, existe um aumento, um decréscimo de azoto, de cobre e zinco ao longo da campanha, e existe uma ligeira tendência de aumentar ao longo da campanha o boro, o manganês, o ferro e o alumínio. Portanto, a questão do pH no solo e de baixar muito abaixo dos 4 pode levar à acumulação de alumínio dentro da planta, e isso verifica-se também nas análises foliares. Aqui é um gráfico de resumo baseado numa análise foliar. Isto é uma amostra de 16 de 7 de 2019, isto é em duques plantadas na zona de Guimarães em 2012, em que já no período de cruzeiro de produção, entre 2017 e 2021, já temos produções de 18 a 22 toneladas por hectare. Aqui, como temos grande parte dos nossos nutrientes no nível médio bom, devemos, a seguir à colheita, atingir o limiar do excesso, neste caso entre o bom e o excesso, para termos fertilidade máxima. Portanto, devemos subir, neste caso, o elemento mais limitante seria o azoto. Portanto, devemos continuar a fertilizar para atingir os crescimentos que queremos até ao final do nosso ciclo de fertilização. Aqui já uma amostra diferente, já em outubro, para ver os níveis das folhas, em termos de níveis foliares. Também um outro pomar na zona de Guimarães, plantado, é um pomar mais jovem, em que está nas 14 toneladas por hectare em 2021, e nota-se que o produtor começou a trabalhar a seguir à colheita muito mais na aplicação de potássio, ou prolongou a sua fertilização em potássio até mais tarde, e nota-se que neste caso não havia necessidade de fazer uma correção de potássio, mas sim dos outros nutrientes até termos fertilidades máximas. Perdão. Aqui temos que também pensar logo a seguir a isto, não é? O nosso crescimento é normalmente entre março, agosto, setembro, não é? Dependendo da zona onde estamos. A preparação para o descanso invernal, que é um conceito que vem das fruteiras, que não é falado no nosso país para o mirtilo. Acho que nós devemos também olhar para outras culturas e trazer para o mirtilo coisas que já se faz noutros países. Neste caso, a preparação para o inverno e para o descanso invernal e a criação de reservas. Não é correto realizar a aplicação de fertilizantes minerais no solo nesta fase. Ao invés, podemos fazer aplicações foliares, como por exemplo de ureia, para retomar o nosso azoto, sulfato de potássio no outono, para subir o nosso potássio, permitindo estabelecer as reservas de azoto e potássio para também promover um melhor arranque vegetativo no ano seguinte. Este tipo de aplicações favorece o atempamento da madeira, portanto a mudança de cor, a preparação para o inverno, se houver numa zona em que estamos a trabalhar que possa vir o inverno muito cedo e temperaturas negativas, portanto as plantas não podem ir verdes para o descanso invernal, pode haver problemas. Muitas vezes mistura-se cobre com estas aplicações para a prevenção de cancros de ramo. É importante também considerar que temos que prevenir as doenças. E assim, a partir de meados de outubro, dependendo da altitude e do avanço da senescência, portanto, a entrada no descanso invernal, é útil usar tratamentos usando ureia. Neste caso, usa-se muito mais a ureia técnica, mas há uma ureia que é a ureia de formaldeído, que é uma ureia de libertação lenta e mais controlada, que permite criar reservas sem perder esta reserva de azoto para a primavera seguinte. Podemos mostrar com o sulfato de potássio e o sulfato de cobre. Jorge, peço desculpa interromper, é só para dizer que estamos a 16 minuos. Não sei se está para acabar. Está a acabar. Peço desculpa. E com isto também podemos reforçar a presença de micros que favorecem as ervas para a floração no ano seguinte. As conclusões
estratégia de fertilização deve ser de acordo com a variedade, objetivo de produção e crescimento pós-colheita. Devemos recorrer às análises foliares para nos apoiar no ajuste da fertilização após a colheita, sabendo que existe um crescimento de macronutrientes ao longo do tempo, atingindo os seus níveis mais baixos em setembro. Podemos corrigir essa nutrição através de aplicações foliares, e a criação de reservas deve ser complementada, um complemento para melhorar o avanço também da entrada em insuficiência. Aqui fica o meu obrigado pela atenção e o nosso contacto para o caso de nos querem contactar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Jorge. Pronto, íamos retomar então aqui um bocadinho o tempo de discussão, retomar, não iniciar para esta sessão. Uma sessão de 3 perguntas, não sei quem é que quer dar início. Está ali uma senhora, não sei se há mais alguém. Não. Ok, então íamos começar. Desculpa, outra pessoa ali a seguir. Pronto, íamos começar, identificava-se, faz favor, e fazia a sua pergunta. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Tatiana e sou representante da empresa T-Berries, promovedora deste encontro. Eu gostaria de fazer esta questão dirigida ao André. Nós temos variedades tardias, Rabitai, em que conseguimos que elas produzam até meados de outubro, segunda semana de outubro. Relativamente à poda em verde, deve-se fazer poda em verde especificamente nesta variedade ou não, tendo em conta que é uma variedade que é muito vigorosa, faz lançamentos muito altos, e eu tenho que controlar a vigorosidade desta variedade e tentar colocar o pomar todo de forma uniforme. Ou fazer esta poda na primavera, baixando deste modo as varas e promovendo o rebentamento de novas varas, tendo em conta que se calhar nessa altura estarei a comprometer a produção porque lhe estou a retirar gomos florais. Obrigada. Ok, está feita a primeira pergunta. Passávamos para outra pessoa que tinha aí levantado o braço. Bom dia, o meu nome é Filipe Costa e já vou colocar uma questão ao André Miranda. 2. Uma diz respeito à diferenciação. Bem sabemos que o ciclo de cada variedade é diferente, mas até que momento é que nós podemos considerar um momento no tempo, no ano, até que momento é que nós podemos considerar que se faz a diferenciação floral? E a segunda, no que diz respeito a desponto, particularmente em variedades, em plantas jovens, a que altura é que deve fazer essa desponta? Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço? Bom, e era só isso. Se calhar, não sei se há mais alguma pergunta a este senhor aqui. Agradecemos que se identificassem, se faz favor. Olá, bom dia mais uma vez. Estou? Sim. A pergunta é: o meu nome é José Melo, não sou produtor, mas a pergunta começa no André, depois é para o Jorge, possivelmente. Qual o destino do material da poda? E se eventualmente isso pode ser interesse também para depois parte da fertilização, se é utilizado ou não. Vamos iniciar então a sessão de respostas, André. Ok, então, começando na pergunta da Tatiana, as variedades tardias têm que ter outro tipo de estratégia de poda em verde. Isto porquê? Porque elas começam a colher muito tarde e terminam ainda mais tarde, e por isso a nossa janela de manipulação de crescimento vegetativo é muito curta. E eu lembro quando trabalhava na Inglaterra, tínhamos esse problema, e o que fazíamos era assumir que o ano zero é um ano crucial e não podemos falhar com as podas no ano zero, porque nesse ano não há produção. Portanto, todo o crescimento que nós tivermos nesse ano temos que o transformar em estrutura da planta e transformá-lo em maior número máximo de laterais possíveis. E o que fazíamos na Inglaterra ao longo da campanha era que toda a arrebentação basal nova que nós tivéssemos, nós fazíamos despontas nesse material vegetativo.
Ou seja, quando terminávamos a colheita, fazíamos 2 ou 3 cortes severos no inverno para estimular nova rebentação desses 2, 3 cortes de madeira velha. Esses 2, 3 cortes vão crescendo ao longo da campanha e nós íamos fazendo várias despontas que iam servir como material produtivo para os anos seguintes. E, portanto, as variedades tardias no nosso clima têm que ter esse tipo de estratégia e é no fundo o que nós estamos a fazer com alguns produtores na guarda, que temos uma janela muito curta de produção e, portanto, decidimos que fazemos uma poda mais agressiva num terço ou num quarto de cada planta e com essa poda de um terço ou de um quarto vamos renovando a planta com material novo e vamos despontando ao longo da primavera para servir material para o futuro. Pergunta seguinte do Filipe, a diferenciação floral depende um pouco da região onde nós estamos, como forma de regra, que vale, cada caso é um caso. No centro e norte do país, eu defino que 15 de agosto, entre 15 e 20 de agosto é a última semana para podermos intervir na cultura, e fazendo as contas ao para trás eu justifico. Se partirmos do princípio que a diferenciação floral vai começar no 15 de setembro, ou meados de setembro, nós precisamos 2 semanas antes que comecem a emitir rebentos, precisamos de cerca de 15 dias para ter um lateral de 30 a 40 cm, vigoroso, e portanto, a partir daí outros 15 dias para fazer a poda e para ter uma resposta vegetativa dessa mesma poda. Em termos de altura de lateral, com que devo fazer uma poda em verde ou uma desponta em verde, não há uma altura definida, tem mais a ver com a maturidade desse lateral, ou seja, se ele é vigoroso ou se apenas é muito fino, mas eu diria que entre os 30 e 40 centímetros é quando nós podemos baixá-lo para 20, 25 centímetros. Ou seja, se tivermos uma fertirrega afinada e conseguimos ter laterais vigorosos com 30 a 40 centímetros, nós podemos rebaixá-los para cerca de 25 centímetros e podá-los a essa altura. Em termos do material vegetativo, eu não uso material vegetativo, tudo que nós podamos passamos depois com o trator para triturar e fica na entrelinha. Não sei se há mais perguntas a fazer. O público não tem mais. Eu, se calhar, se não houver, aproveitava para perguntar aqui ao André. Parece-me que a poda em verde que sugere é crucial fazer-se, sobretudo no ano zero, porque depois torna-se mais perigoso. Ou seja, aconselha sobretudo para o ano zero. Tudo o que for intervir quando a planta for envelhecendo é mais arriscado. Quer dizer, está muito mais dependente de uma boa fertilização, rega, da idade da planta? Não. O que é que acha? Eu acho que o ano zero é o ano mais importante, porque é o único ano em que nós temos uma campanha grande para intervir na cultura. Todos os anos a seguir vamos ter produção e, por isso, não podemos estar a fazer podas onde vamos ter fruto. E, portanto, o ano zero, em que só temos crescimento, é o ano que nós temos para formar a planta. Se nós não intervirmos no ano zero, o que vai acontecer é que nós vamos deixar a planta crescer de forma natural, conforme ela quer, e ela vai crescer como aquelas fotografias que eu apresentei, em que um lateral pode crescer 1 metro de altura, há outro lateral que se diferencia naturalmente aos 60 centímetros, e isto vai levar a que nós tenhamos plantas heterogéneas no campo, umas plantas pernaltas em que temos a produção a 2 metros de altura e que na altura da colheita toda a planta cai e é um cabo de trabalho escolher aquilo, e vamos ter plantas pouco produtivas porque estamos a gastar energia na planta para ela mover nutrientes desde o solo até aos 2 metros de altura, e não temos e vai chegar a um ponto, que normalmente acontece ao 5º, 6º ano, em que a planta deixa de ser sustentável porque nós não conseguimos manter uma planta com 3 e 4 metros de altura. Por isso vai haver um ponto em que nós temos que reduzir, e se nós não intervirmos com podas em verde de forma regular, vai haver um ano em que nós vamos ter que assumir, vamos perder a produção no ano seguinte e vamos fazer uma poda agressiva para rejuvenescer a planta. Se adotarmos estratégias de poda pós-colheita e também no inverno, corretas e ajustadas ao clima e à variedade, nós conseguimos fazer isto de forma sustentável, conseguimos pôr a planta com vários andares de poda, em que depois podemos decidir que no ano 2023 vamos podar neste andar, no ano 2024 vamos podar naquele andar, e com isto conseguimos ter uma planta mais, em termos de produção, mais sustentável, conseguimos ter uma produção mais homogénea ao longo dos anos,
uma planta sempre com o mesmo tamanho, uma planta fácil de colher, com fruta visível e não ter aquele tipo de plantas que era muito comum há uns anos atrás, tem 2 metros de altura, que são muito pernaltas e que no primeiro 1 metro é tudo vazio, não há nada, é só lenha, madeira, sem qualquer tipo de estímulo vegetal novo, sem qualquer vegetação nova, sem madeira nova. No zero, portanto dá para formar toda a planta, a partir daí pode-se ir fazendo para manter um certo equilíbrio na planta entre os lançamentos novos e velhos. É um pouco isso? É isso mesmo, mas eu estou a falar no que é na minha experiência e nos ensaios que eu tenho feito até agora. Claro que pode haver outros produtores que tenham outras estratégias e não digo que estão erradas. O que eu tentei fazer aqui hoje foi apresentar aquilo que resulta comigo e com o qual eu tenho aprendido e também os produtores que sigo têm aprendido, para conseguirmos pôr os pomares produtivos para os próximos anos. Só uma última pergunta aqui ao Jorge. Aqui no Norte, pronto, uma vez que estamos aqui instalados, e não quero dizer que as pessoas todas sejam aqui do Norte, mas concretamente para o Norte, qual é que seria a data limite de continuar a fazer uma fertilização, tendo em conta que é preciso também que as plantas parem para depois cumprir horas de frio e isso também está ligado à produção, portanto isso é aqui um balanço às vezes um bocadinho difícil. Aqui no Norte para high bush, o que é que acha? Nos Northern Arbors. Bom, eu trabalho aqui no Norte há alguns anos e tenho um colega também que acompanha muitos mares. Nós terminamos as nossas fertilizações após a colheita entre meados de agosto e meados de setembro. Tudo depende muito daquele crescimento que temos na primavera, especialmente com as variedades mais precoces, como a Duke e todas as que o André falou também, neste caso a Legacy também é muito plantada cá em cima. Se nós tivermos um crescimento muito intenso durante o mês de julho e agosto e atingir uma altura de pomar que não é mais do que acima dos nossos olhos, porque acima também começam a fazer pernadas que depois vergam com o tempo, não é? Com o peso da carne, da fruta no ano seguinte, devemos parar a fertilização. Depois, mais tarde, atendendo às análises foliares, devemos fazer uma após a colheita para complementar a fertilização após a colheita para níveis próximos da fertilidade ótima. Neste caso, o exemplo que apresentei estava ligeiramente abaixo, podíamos continuar. E devemos fazer para conhecermos um histórico também da nossa própria variedade e do nosso comportamento, ver quais são os níveis atingidos quando terminamos a fertilização e perceber se podíamos ter terminado mais cedo ou mais tarde, de acordo com o crescimento do objeto. Os novos lançamentos emitidos e o sucesso dessa intervenção depois também tem a ver um bocadinho com o fotoperíodo, por isso é que eu estou aqui a falar no Norte, porque depois os dias começam a crescer. Aqui as plantas têm a tendência a crescer até muito tarde. Aqui na zona de Guimarães, Braga, mais no centro, já se sente o frio, mais perto da montanha. Normalmente temos que terminar mais cedo, ligeiramente mais cedo. Mas isto depende do local, depende do crescimento que temos desde a primavera e também após a colheita. Quando estamos a falar de fertilização, normalmente estamos a falar de variedades mais precoces, não é, como a Duke. Variedades de meia estação ou tardias, devemos terminar a adubação imediatamente à colheita, porque está muito perto do agosto e do setembro. No caso das rebitais que a Tatiana falou, muitas vezes tem que se adubar até à colheita, quando acaba e termina. Também para ajudar aqui o André na questão da pergunta da Tatiana das podas, as podas nos rebitais são feitas em outubro e novembro, nestas pernadas grandes. O país que mais trabalha rebitais na Europa é a Itália, em Verona. São eles que trouxeram os rebitais para a Europa há 15 anos atrás. Portanto, o trabalho todo de podas em rebitais não está documentado na Europa, mas existem empresas já a trabalhar nisso. Todas estas podas e a fertilização continua até ao fim da colheita. São feitas em outubro, novembro, dependendo do ano, porque este ano, por exemplo, podia-se estar a fertilizar até muito tarde, em algumas zonas da Europa, não é? O verão entra pelo outono, e dependendo dessa intensidade... É imprevisível a quebra rápida. Exatamente, por isso é que a questão da fertilização ou da preparação para a entrada do descanso invernal pode ser forçado com a aplicação de fósforo, de enxofre e de potássio para ajudar ao atemperamento da madeira, que são técnicas que estamos a trazer, que já trouxeram de outras culturas, como a maçã e a pera, e temos que olhar também estas culturas
para nos ensinar algo como mirtilo e para ajudar a clarar a planta e a condicionar, no fundo, o crescimento delas. Portanto, no nosso país, terminamos normalmente entre agosto e setembro. Nas zonas mais centro, pode-se terminar mais cedo, dependendo daquilo que é a experiência do técnico e do agricultor e da variedade e do sítio, tem tudo a ver com o crescimento que a planta nos apresenta nesse ano. Muito obrigada. Parece que está encerrada a sessão. Agora não sei. É o almoço, não é? Ok, Deus. Obrigado, Ruth. Obrigado aos oradores. Damos por encerrados os trabalhos da parte da manhã. Vai ser servido agora um almoço volante e retomamos às 14h30.